Natural Step é a primeira organização não governamental que trata de sustentabilidade. Ela foi fundada na Suécia em 1989, mas eu não vim aqui para falar da história dessa organização. Eu vim para falar da minha história, um pouquinho para vocês. Então, o primeiro capítulo do meu livro diz o seguinte: quando nasci, o mundo era vazio e sem forma. Eu sei que vocês estão pensando, o tiozão aí é mais velho do que eu pensei. Está no livro de Voddie, capítulo 1, versículo 1. Por que vazio? Porque na época nós éramos apenas 2 bilhões de pessoas. Esses 2 bilhões de pessoas consumiam metade dos recursos biológicos do planeta. Metade. Metade ficava para as outras 10 milhões de espécies, enfim. Era uma repartição, um compartilhamento razoável. Hoje somos 7 bilhões. E consumimos 1,5 planeta, mas cadê esse meio? É alucinação do consumo. Não existe. O planeta também era sem forma. Essa imagem, que hoje é banalizada, né, por vários meios, você tem essa foto aí onde quiser, quando quiser. Para nós era o luxo de um astronauta que voltava e dizia que a Terra era azul. E nós, que nos baseávamos em mapas e desenhos, a gente achou, puxa, que maravilhoso que deve ser ver uma foto como essa, ver a Terra como ela é. Então, para nós, era difícil, na época, divisar a Terra como um sistema e também entender um pouco dos limites do nosso planeta. Nós, hoje, sabemos, visualizando o boletim meteorológico diário, nos jornais, na TV, como as nuvens se formam e de onde elas vêm. Nós vemos que o mundo é interconectado, o sistema é um só. E, no entanto, não mudamos as nossas atitudes. No entanto, esse índice, esse indicador de pegada ecológica continua a subir. Talvez porque nós somos criaturas que privilegiam o diálogo. O diálogo... Não, volta. Privilegiam o diálogo. E o diálogo implica em uma linguagem comum, um compartilhamento de linguagem comum, compartilhamento de conceitos que possam ser compreendidos. E será que a tal da sustentabilidade é um conceito que nós compreendemos? Eu trago aqui para vocês justamente uma forma de nós compreendermos de uma maneira objetiva o conceito de sustentabilidade, que vai além daquele enunciado do relatório Brundtland, que todo mundo conhece, acha bonito, realmente é correto, mas não nos diz nada sobre como devemos agir. Próximo. Então, eu vou descrever para vocês, rapidamente, o mundo como ele é, e depois a história do mundo, em 2 slides. O primeiro slide mostra que nós somos movidos a uma bateria solar e espacial, cuja energia penetra na atmosfera, nós devolvemos um pouco dessa energia em um sistema muito aberto de troca energética. Já quanto à matéria, nós somos um sistema basicamente fechado. Claro que entram meteoros de vez em quando, né, para assustar a gente, mas também sai lixo espacial, saem satélites, sai um pouco de hidrogênio. Então, não somos um sistema perfeitamente fechado em termos de matéria, mas, basicamente, sim. Dentro da biosfera, existe um outro círculo que representa a sociedade humana da qual nós fazemos parte. E a sociedade humana é totalmente dependente da biosfera. Totalmente dependente desse fluxo energético, desse fluxo de matéria e da interação entre os reinos vegetal e animal, que se nutrem mutuamente, cujos ciclos bioquímicos se complementam de uma forma sustentável.
Além disso, retiramos nutrientes do solo. E nutrientes vêm pelo ar também. Constituintes das plantas vêm fundamentalmente pelo ar, já que a estrutura é composta de carbono. Então, qual a conclusão que a gente chega? Sustentabilidade não é algo novo, é algo antigo como o mundo, antigo como a biosfera. Só que provocamos algumas interferências nesse ciclo que poderia durar bilhões de anos, afetando o equilíbrio natural. Próximo. A história do mundo. 4,5 bilhões de anos de pesquisa e desenvolvimento. As espécies evoluem conforme os nutrientes, conforme a composição química da atmosfera. No início, vocês veem que o planeta não era muito azul, né? A atmosfera não era muito azul. Por causa da falta de oxigênio no ar, que só veio a ocorrer 1,5 bilhão de anos depois, com a redução da atividade tectônica, atividade vulcânica, que permitiu com que uma quantidade maior de oxigênio permanecesse na atmosfera e fizesse com que o nosso planeta realmente se transformasse num planeta azul, como é hoje. E propiciou o desenvolvimento de espécies como a nossa, que depende do oxigênio para sobreviver. No entanto, algumas espécies que não toleravam o oxigênio se esconderam em cavernas, se esconderam dentro das entranhas desses animais que consumiam oxigênio para escapar desse gás venenoso. São os organismos anaeróbicos. Interessante notar que a presença do Homo sapiens nessa história do mundo é muito recente. Vocês veem a presença do Homo sapiens ali no finalzinho da história. Se reduzíssemos os 4,5 bilhões de anos de história do planeta em uma semana, o homem apareceria nos últimos 30 segundos. Isso explica por que a interferência causada por nossas ações não é assimilável pelo planeta, porque o planeta depende de interações de longo prazo, ações e reações muito lentas. Próximo. Por isso, a sociedade humana tem causado um declínio sistemático do suporte que a biosfera dá à vida, a nossa própria vida e a de outras espécies. Com isso, nós entramos numa espécie de um funil junto com a biosfera. E esse funil, a parede de cima, representa a redução da oferta de matérias que são necessárias para a vida. A parede de baixo se estreita porque significa um aumento de demanda, o contínuo aumento de demanda, consumo. E a sustentabilidade significa nós conseguirmos fazer com que essas paredes fiquem paralelas novamente. Entramos por uma espécie de tubo. Isso significa sustentabilidade. Mas será que esse é o nosso ideal, afinal de contas? Entrar por esse tubo e ficar tudo estável? Primeiramente, é uma condição teórica. Próximo. Segundo lugar, isso significa estancar uma hemorragia, mas não curar o paciente. A cura depende de uma regeneração posterior à sustentabilidade. Uma regeneração da biosfera e a manutenção da sociedade humana dentro dessa biosfera restaurada. Nosso ideal deve ser além da sustentabilidade. Próximo. Como chegar lá? Para escapar do funil, a única forma é inovar. Mas não é uma inovação simplesmente uma inovação tecnológica. Nossas mentes são tecnologizadas. Nós fomos formados assim, fomos educados assim. Mas temos que entender também que é necessário um outro tipo de pensamento. Nós devemos repensar o nosso lugar no mundo, o porquê estamos aqui, por que existimos. Ou seja, tecnologia não basta, é necessário filosofia também, para chegarmos a esse futuro restaurativo. Próximo.
qual é a base para chegar ao sucesso durável, ou seja, a sustentabilidade? O The Natural Step propõe 4 condições para que isso aconteça. São condições necessárias e suficientes. E, por isso, essa figura demonstra qual é o conceito, qual é a definição de sustentabilidade. Primeiro, devemos atentar à voracidade com a qual nós extraímos materiais da crosta terrestre. Materiais como cobre, como flúor, que são abundantes em alguns lugares, mas são depositados onde são escassos, e com isso interferem em ciclos naturais. A segunda condição é relacionada com a emissão de substâncias que são produzidas por nós mesmos, substâncias químicas, que são dificilmente assimiláveis pelo planeta. A terceira condição é relacionada à destruição física da superfície do planeta. Qual é o indicador de desmatamento que é tolerável para a condição de sustentabilidade? 0. E nós ficamos contentes quando sabemos pela imprensa que o nível de desmatamento no Brasil, a taxa de desmatamento foi reduzida de um ano para outro. Isso não basta. Temos que entender que a meta que precisamos é a meta de desmatamento 0. Por quê? São os vegetais que nos dão a vitalidade. Nós dependemos deles para sobreviver também. Em quarto lugar, a quarta condição é a condição social. Nós não podemos excluir grupos, excluir pessoas. Não podemos afastá-las da satisfação das suas necessidades fundamentais. Não são necessidades de consumo, mas de subsistência, de identidade, de liberdade, de afeto. Basta isso. Próximo. Nós raciocinamos em 5 níveis para planejar organizações, direcionar organizações para a sustentabilidade. Primeiro, entender como o ecossistema funciona, que nós já vimos, quais as condições de sucesso do sistema que formam a base de pilares estratégicos organizacionais para conduzir a organização e a sua cadeia de valor para a sustentabilidade, metodologias de definição de estratégias, ações e ferramentas que embasem essas ações, complementando um quadro de 5 níveis de pensamento que devem ser abordados por qualquer um de nós que quer se lançar em sua jornada individual ou coletiva para a sustentabilidade. Próximo. Este é um exemplo da aplicação dessa metodologia em uma empresa. A empresa hoje é líder mundial no seu ramo de atividades porque resolveu, há alguns anos atrás, cortar os laços de materiais com o ecossistema. Não há nenhum material novo, virgem, que entra na confecção dos produtos da empresa e também não sai nenhum resíduo. A meta da empresa é impacto ambiental 0 em 2020. Ou seja, um ciclo fechado de produção e consumo que nós hoje não estamos muito habituados a ver, mas no futuro certamente teremos mais exemplos mais próximos de nós. Próximo. Queria falar um pouquinho também, voltando já e me encaminhando ao final da apresentação, a biosfera, ao ciclo do oxigênio do qual todos nós dependemos. Como falei para vocês, o oxigênio é um gás venenoso, então cuidado ao respirar. Respirem calmamente. É um gás mutagênico, é um gás provavelmente carcinogênico. E é o oxigênio que define, basicamente, o tempo de vida, o nosso tempo de vida, e de todos os animais. Por isso, a taxa metabólica é inversamente proporcional ao tempo de vida. Se quiserem viver bastante, baixem a taxa do seu metabolismo. Nós temos que enquanto espécie, nós temos que aprender um pouco a irmos mais devagar. Não apressar as coisas. Reduzir a nossa taxa metabólica coletiva
reduzir a velocidade. Próximo. Como mensagem final e como conclusão de todo esse quadro conceitual que eu apresentei para vocês, nós podemos reduzir a mensagem que nós devemos levar e refletir em 4 pontos essenciais. Reduzir o uso, mas aumentar o valor do que fazemos. O PIB pode ser aumentado indefinidamente, mesmo que, especialmente, se reduzirmos a vinculação com o uso de materiais. Precisamos simplificar as nossas vidas. Lá no tempo do primeiro capítulo do meu livro, a vida era bem mais simples. Nós podemos reaprender isso. E devemos e precisamos. Porque precisamos intentar o que é mais importante para nós, que é a felicidade. Estatisticamente, sabemos que éramos mais felizes há 50 anos atrás. No mundo todo, em países que evoluíram, progrediram muito mais ou se desenvolveram muito mais do que o Brasil, as pessoas eram mais felizes há 50 anos, quando a vida era mais simples e mais dura. É isso que nós desejamos para vocês, e se tiverem interesse em saber mais sobre a nossa história, sobre a nossa metodologia, vejam o website thenaturalstep.org ou nosso Twitter, TNS Brasil. Obrigado.